Olá, pessoal! Vamos então a mais uma resolução de exercícios sobre radiciação e sobre as equações exponenciais. Questão 6. Dê o valor de, letra A, raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 121 é 11. Letra B, raiz quinta de 243. Se nós não soubermos já de cabeça, basta a gente fatorar, né? Decompor o 243. Vocês vão ver que 243 é 3 elevado à quinta potência. Então, a raiz quinta é 3. Raiz cúbica de 64. 4 elevado ao cubo é 64. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. Já a raiz cúbica de menos 64 é menos 4. E, por último, a raiz décima de 1. Independente do índice da raiz, a raiz de 1 sempre é 1. Questão 7. Escreva as potências de expoente fracionário a seguir usando a notação de radiciação com radicando inteiro. Então, olha só. Para eu transformar uma potência em um radical, eu mantenho aqui a base no radicando. O expoente, né, o numerador do expoente, ele permanece aqui. E o denominador vai lá no índice. E aí, eu posso resolver esse 5 ao quadrado. Então, eu vou ficar com a raiz cúbica de 25. A letra B, então eu fico aqui com 7 elevado a 1 e o 2 vai no índice. Então, isso pode ser simplesmente raiz quadrada de 7. Letra C, o 8 permanece o 1 no expoente e o 5 vai no índice. Então, a raiz quinta de 8. A letra D, 11 elevado a 5 e o 2 vai no índice. Então, aqui a gente fica com a raiz quadrada de 11 elevado à quinta potência, que é 161.051. E para finalizar, 2 elevado a 0,1. O expoente não está fracionário, mas eu posso colocar 0,1 é 1/10. Então, 1 sobre 10. Então, vai ficar a raiz de 2 elevado a 1 de índice 10. Então, a raiz décima de 2. Questão 8. Nas frações a seguir, racionalize os denominadores e, quando possível, simplifique as frações. Então, vamos lá. Na letra A é a primeira técnica de racionalização de denominador. Então, na parte de baixo, nós temos uma raiz quadrada. Então, nós multiplicamos em cima e embaixo por essa mesma raiz. Então, 1 vezes a raiz de 31 fica a raiz de 31. Aqui embaixo, raiz de 31 vezes raiz de 31 fica a raiz de 31 ao quadrado, que eu posso fazer a simplificação, sobrando apenas raiz de 31 dividido por 31. Na letra B não é raiz quadrada, é uma raiz quinta de 8. Quando é assim, nós precisamos complementar o expoente para que ele se iguale ao índice. Então, aqui, como não tem expoente, a gente sabe que é 1. De 1 para chegar em 5, falta 4. Então, eu preciso multiplicar pela raiz quinta de 8 elevado à quarta. Então, a parte de cima, 12 vezes a raiz quinta de 8 elevado à quarta. Aí, se preferir resolver essa potência, 8 elevado à quarta é 4.096. E embaixo, olha só o que acontece. É raiz quinta. 8 elevado a 1 vezes 8 elevado à quarta, eu somo os expoentes. Então, fica 8 elevado à quinta. E aí, nós podemos cortar. Então, fica 12. Raiz quinta de 4.096.
dividido por 8. 12 não divide por 8, mas também dá para simplificar. Nós podemos dividir por 4 em cima e embaixo. Então, 12 dividido por 4 é 3. E 8 dividido por 4 é 2. E o último caso, então nós temos uma soma de duas raízes na parte de baixo. Raiz de 5 mais raiz de 3. E aí nós devemos multiplicar pelo conjugado. O que é o conjugado? Raiz de 5 menos a raiz de 3. Então, troco o sinal do segundo termo. E aí vamos resolver. Então, em cima vai ficar 6 vezes raiz de 5 menos raiz de 3. Embaixo vai acontecer uma simplificação, né? Raiz de 5 vezes raiz de 5 é a raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 vezes menos raiz de 3 é menos raiz de 15. Raiz de 3 vezes raiz de 5 mais raiz de 15. E raiz de 3 vezes menos raiz de 3 é menos a raiz de 3 ao quadrado. Então, agora vamos fazer as devidas simplificações. Então, olha só, raiz de 5 ao quadrado eu corto, sobra apenas o 5. Menos raiz de 15 com mais raiz de 15 corta também. Menos a raiz de 3 ao quadrado, corta, sobra apenas o 3. Então, eu vou ficar com 6 vezes raiz de 5 menos raiz de 3, dividido por 2. 6 dá para dividir por 2, é 3. Então, eu fico com 3 vezes a raiz de 5 menos a raiz de 3. Questão 9. Se P é igual a 1 sobre a raiz de 7 menos raiz de 5, Q é igual a 1 sobre raiz de 8 menos raiz de 5, e R é raiz de 5 mais raiz de 8 sobre 3, então, qual a relação que existe entre eles? Bom, observem que o P e o Q precisa ser racionalizado. O R já está pronto. Então, vamos racionalizar a expressão de P e de Q. Então, 1 sobre a raiz de 7 menos raiz de 5. Vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. O conjugado é a raiz de 7 mais a raiz de 5. Então, na parte de cima, raiz de 7 mais raiz de 5 vezes 1 é raiz de 7 mais raiz de 5. Como vocês viram no exemplo anterior, quando nós fazemos o chuveirinho aqui, os dois termos do meio eles se anulam, ficando apenas as pontas elevado ao quadrado. Então, isso é uma propriedade, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, a gente pode simplificar isso como sendo o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E aí, nós resolvemos de maneira mais simples. Então, olha só, aqui a raiz se anula com ao quadrado, aqui também. Então, eu tenho raiz de 7 mais a raiz de 5, dividido por 7 menos 5. Portanto, raiz de 7 mais a raiz de 5, dividido por 2. Agora, vamos arrumar o quê? 1 sobre raiz de 8 menos a raiz de 5. Multiplicamos em cima e embaixo pelo conjugado. Raiz de 8 mais a raiz de 5. Então, 1 vezes raiz de 8 mais raiz de 5. E embaixo, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vamos lá. Raiz de 8 mais raiz de 5 sobre 8 menos 5, porque eu faço aqui as simplificações. 8 menos 5 é 3.
Então, olha só. O Q ficou exatamente igual ao R. Então, na verdade, nós só temos uma alternativa que dá certo. Que o P, ele é o maior de todos, né? Ele está dividido aqui por 2. Na sequência, vem o Q e o R, que são iguais. Questão 6. Agora sobre as equações exponenciais. Resolva nos reais a equação 7 elevado a 2 menos x igual a 343. Toda equação exponencial, a gente busca fazer a igualdade entre as bases. Então, eu vou pegar esse 343 e vou decompô-lo. Então, 343 ele só divide por 7, que dá 49, que vai dividir por 7 novamente, que dá 7, e 7 de novo, que dá 1. Então, 343 é o mesmo que 7 elevado ao cubo. Igualei as bases, posso cortar, e resolvo apenas o expoente, 2 menos x igual a 3. Agora, uma equação do primeiro grau simples. 3 menos 2, então menos x é igual a 1. Multiplicando por menos 1, x é igual a menos 1. Então, o nosso conjunto de solução é o menos 1. Questão 7. Resolver nos reais a equação 3 elevado a x mais 3 elevado a x menos 1 igual a 324. Então, olha só, aqui eu tenho 3 elevado a x e eu vou separar esse 3 elevado a x menos 1. Por quê? Se tem uma subtração no expoente, significa que antes era uma divisão. Então, antes nós tínhamos isso aqui, ó, 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 1. Por quê? Quando eu divido, eu subtraio os expoentes. Tudo isso igual a 324. Se eu for decompor o 324, ele não cai na base 3. Então, este ainda não é o momento ideal para eu fazer essa decomposição, ok? Então, o que nós podemos fazer aqui? Então, a gente pode somar essas duas frações e depois começar a trabalhar com 324. Então, o mínimo múltiplo comum aqui vai ser o 3, né? 3 elevado a 1 é 3. Então, 3 dividido por 1, 3 vezes 3x, então fica separado. 3 vezes 3x. Mais 3 dividido por 3 dá 1 vezes 3x, 3 elevado a x, que é igual a 324. Agora, aqui eu tenho um 3 vezes 3 elevado a x mais um 3 elevado a x. É como se eu tivesse 3 elevado a x, mais um 3 elevado a x. Então, eu tenho 4 3 elevado a x, certo? Que vai ser igual ao 324, e eu pego o 3 que está dividindo e passo multiplicando. Então, aqui, 324 vezes 3 é 972. E eu já vou pegar o 4 que está multiplicando e passar dividindo. 972 dividido por 4 é 243. E aí, vamos fazer a decomposição do 243. Então, ele divide por 3, que vai dar 81. Que divide por 3 vai dar 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 de novo dá 1. Então, 243 é o mesmo que 3 elevado a quinta. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a quinta. Cortamos as bases e eu chego que x é igual a 5. Então, o meu conjunto de solução, x igual a 5. Questão 8, resolva nos reais a equação raiz cúbica de 10 elevado a 1 menos x igual a 0,000001. Então, no primeiro momento, eu vou escrever esse radical aqui na forma de uma potência de expoente fracionário. Então, lembra, eu mantenho a potência que está e o índice, ele vem aqui dividindo.
Bom, este número aqui ele pode ser escrito na forma de uma fração. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas após a vírgula. Então, ele é igual a 1 dividido por 10 elevado à quinta. Então, 5 casas após a vírgula. Para eu não escrever o 1 acompanhado de 5 zeros, então eu já escrevo 10 elevado à quinta, certo? Mas é um número decimal, então é 1 dividido por isso. Legal, feito isso, eu não posso cortar a base ainda, porque essa base aqui está no denominador. Para eu colocar ela no numerador, na parte de cima, eu posso, mas ela vai subir então com o expoente negativo. Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 5. Só que o 1 não faz diferença, então eu vou deixar simplesmente 10 elevado a menos 5. Corto as bases, então eu fico com 1 menos x sobre 3, que é igual a menos 5. Pego esse 3 dividindo e passo multiplicando. Então, 1 menos x vai ser igual a menos 5 vezes 3, que é menos 15. Pego um positivo e passo negativo. Então, menos x é igual a menos 16. Multiplicou por menos 1, x, então, é igual a 16. E aí, fazemos o nosso conjunto de solução. Questão 9. O valor de x que torna a verdadeira sentença 0,125 elevado a x é igual a 0,5. Então, olha só. Vou escrever esse 0,125 na forma de uma fração. Então, eu posso, inicialmente, colocar assim, 125, 3 casas decimais, dividido por 1000. Simplificando, ou seja, dividindo por 125 em cima e embaixo. Então, 125 dividido por 125 é 1, e 1000 dividido por 125 é 8. Da mesma maneira, o 0,5 pode ser escrito como 5 sobre 10, uma casa decimal, que simplificando, dividindo por 5 em cima e embaixo, é meio. Então, agora substituindo, eu fico com isso aqui, ó, 1/8 elevado a x, que é igual a meio. Bom, não estamos em bases iguais ainda, concordam? Mas o 1/8 eu posso escrever ele na base meio. Por quê? 2 ao cubo é 8. Então, eu posso escrever 1/8 como sendo meio elevado ao cubo. 1 ao cubo é 1 e 2 ao cubo é 8. Tudo isso ainda elevado a x, porque eu tenho que manter o expoente anterior. E aqui, 1 sobre 2. Potência de potência, multiplica os expoentes. 3 vezes x, 3x. Então, eu tenho meio elevado a 3x, que é igual a meio. Lembre-se de que, quando não existe expoente, o expoente é 1. Igualei as bases, corto. Então, eu fico com 3x igual a 1. Pego o 3 que está multiplicando e passo dividindo. Portanto, x é igual a 1/3. Alternativa E. Questão 6. Resolver nos reais a seguinte equação. Bom, aqui é uma equação em que se faz necessário, né, caso a gente queira, a utilização da variável auxiliar. Então, olha só. 2 elevado a x menos 1, nós podemos escrever como aquela divisão. 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1, porque está subtraindo. Mais 2 elevado a x. E aqui nós temos uma soma. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Então, o produto gera a soma e a divisão gera a diferença. Então, nós podemos pegar esse 2 elevado a x, que está aparecendo repetidas vezes, e trocar por uma variável auxiliar. Por exemplo, vou chamar então de z. Então, vai ficar z sobre 2 mais z vezes 2, que é igual a 224. Então, vamos fazer o MMC aqui de todo mundo. Vou colocar todo mundo sobre 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1 vezes z é z. 2 dividido por 1, no caso, é 2 vezes z é 2z. Aqui, 2 dividido por 1 é 2 vezes
z vezes 2 fica 4z. 2 dividido por 1, 2 vezes 224, 448. Como eu fiz o mínimo múltiplo comum aqui com todo mundo, então eu posso cortar o 2 que está na parte de baixo. Agora eu fico com z mais 2z mais 4z. Então, 1z mais 2z, 3z mais 4z, 7z igual a 448. Eu pego o 7 que está multiplicando e passo, então, dividindo. 448 dividido por 7, que me dá 64. Então, o z ele é igual a 64. Só que o z é a mesma coisa que 2 elevado a x. Então, agora eu volto para a variável x. Então, 2 elevado a x é igual a 64. Decompõe o 64. Ao decompor o 64, a gente vai ver que ele é a mesma coisa que 2 elevado a sexta. Corto as bases, portanto, x é igual a 6. E este é o meu conjunto solução. Questão 7. Resolver nos reais a equação. Então, novamente, nós podemos fazer o uso da variável auxiliar aqui para resolver, certo? Então, no lugar do 5 elevado a x, eu vou usar a variável auxiliar, mas primeiro eu vou arrumar. Então, aqui eu tenho 5 elevado a 2x. Eu vou fazer o seguinte, 5 elevado a x, tudo isso ao quadrado, né? Por quê? Porque x vezes 2 é 2x. Mais este 125, ele também pode ser colocado na base 5. Ele é 5 elevado ao cubo. Mas, nesse momento, não há essa necessidade, ok? Que é igual a 6 vezes 5 elevado a x mais 1. Se é uma soma, é porque antes era um produto. 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. Bases iguais, soma o expoente. Legal. Vamos dar mais uma arrumadinha aqui? Então, aqui, 5 elevado a x ao quadrado, mais 125, que é igual. Esse 5 elevado a x fica, eu vou fazer aqui, ó, 6 vezes 5, 30, vezes 5 elevado a x. Então, a mesma coisa que eu fiz no anterior, vou chamar 5 elevado a x de y. Então, eu vou ficar aqui com y ao quadrado, mais 125, que é igual a 30 vezes y. Manda todo mundo para o lado esquerdo. Y ao quadrado menos 30y mais 125, que é igual a zero. E aí, vou fazer por soma e produto, ok? Menos o b, que é menos 30, dividido pelo a, que é 1. Então, a soma é 30. E o produto é c dividido por a. 125 dividido por 1, que é 125. Dois números que somados dão 5 e multiplicados dão 125. 5 e 25. 5 mais 25 é 30 e 5 vezes 25 é 125. Só que esses são os valores de y. Eu usei a variável auxiliar y. Mas eu quero 5 elevado a x. Então, eu substituo. 5 elevado a x é igual a 5. E 5 elevado a x tem que ser igual a 25. Então, aqui, quando não tem nada, é 1. Corto. A minha solução é o 1. Aqui eu preciso decompor o 25, mas de cabeça nós já sabemos que 25 é 5 ao quadrado. Cortamos as bases e eu fico com x igual a 2. Então, o nosso conjunto solução, 1 e 2. Questão 8. Resolver nos reais a seguinte equação. Então, olha só. Aqui eu tenho base 49 e base 7.
Não é interessante, a gente quer a mesma base, mas 49 é 7 ao quadrado. Então, eu vou ficar com a seguinte expressão. 7 ao quadrado elevado a x menos 6 vezes 7 elevado a x, que é igual a 7. Opa, aqui não ficou da maneira com que a gente queria. Mas eu posso tranquilamente inverter. 7 elevado a x elevado ao quadrado. Por quê? 2 vezes x ou x vezes 2 dá a mesma coisa. Menos 6 vezes 7 elevado a x, que é igual a 7. Mudança de variável. Vou voltar para o z. No lugar de 7 elevado a x, então eu vou pôr z. Você pode usar qualquer letra. Vejam que uma hora eu fiz com z, outra hora eu fiz com y. É tranquilo, tá? Então, vamos lá. Vai ficar z ao quadrado menos 6 vezes z, que é igual a 7. Então, eu jogo o 7 aqui para o lado esquerdo. Menos 7, que é igual a 0. Soma menos b, então menos 6, dividido por a. Então, vai ficar 6 dividido por 1, que é 6. Produto, menos 7 dividido por 1, que é menos 7. Produto negativo, uma das duas raízes são negativas. Então, aqui nós estamos procurando z. Dois números que somados dão 6 e multiplicados dão menos 7. Então, vão ser o 7, aliás, e o menos 1. 7 menos 1 dá 6, e 7 vezes menos 1 é menos 7. Só que eu não quero z, eu quero 7 elevado a x. Então, 7 elevado a x, que é igual a 7, e 7 elevado a x, que é igual a menos 1. Aqui o expoente é 1, então, x igual a 1. Aqui não terá solução. Por quê? 7 elevado a quanto que vai dar menos 1? Não dá. Se fosse 1, teria. E também porque 7 é uma base positiva. Uma base positiva não vai gerar um número negativo. Então, daqui não sai uma solução. O nosso conjunto de solução, então, é apenas o 1. E para finalizar, a nossa última questão, em relação à solução da equação no conjunto dos números reais, podemos afirmar corretamente que... Então, vamos lá. 4 elevado a x menos é uma diferença, significa que era uma divisão. 4 elevado a x dividido por 4 elevado a 1, que é igual a 24. Posso fazer a troca de variável aqui já, ok? 4 elevado a x eu vou chamar de y. Então, eu vou ficar com y menos y sobre 4, que é igual a 24. Mínimo múltiplo comum. 4 dividido por 1 é 4 vezes y, 4y. 4 dividido por 4 dá 1 vezes y, y. 4 dividido por 1 é 4 vezes 24, 96. Corto 4. 4y menos y, 13y, igual a 96. Pego o 3 que está multiplicando e passo dividindo. Então, o y é igual a 32, certo? Mas nós não queremos y, nós queremos 4 elevado a x. Então, 4 elevado a x, que é igual a 32. Só que o 32, ele não é possível de ser decomposto na base 4. Então, eu vou fazer o seguinte. 2 ao quadrado elevado a x, que é igual. 32 na base decomposto, ele é 2 elevado a quinta. Opa, agora sim. Então, aqui eu vou ter 2 elevado a quinta. Só arrumando aqui o expoente, potência de potência, multiplica o expoente. 2 elevado a 2x, que é igual a 2 elevado a quinta. Corto as bases. 2x é igual a 5, portanto, x é igual a 5 sobre 2. Então, aparentemente, dava a impressão de que não teria solução, né? 4 elevado a x igual a 32. Mas eu posso fazer a mudança de base no 4 também. Então, nós encontramos apenas uma solução, que é
5/2 e é uma solução racional, portanto, alternativa E.